Olá pessoal, Eliane da Sua começando mais um vídeo para vocês aqui no canal e o tema de hoje é Credit Score. E hoje eu trago esse tema pessoal porque ele é um tema muito importante, principalmente para aquelas pessoas que já moram no Reino Unido, que pretendem morar no Reino Unido futuramente e até mesmo para aquelas pessoas que são estudantes pessoal. Então fique até o final deste vídeo para que tu possas compreender, saber mais um bocadinho desse tópico, ok, pessoal, que é o credit score ou o histórico de crédito, por que ele é importante, para que ele serve e também como é que você pode construir um histórico de créditos aqui no Reino Unido, ok, pessoal? Mas antes disso, não se esqueça de subscrever, ativar as notificações, deixar um like e também um comentário, ok, pessoal? Porque é muito importante. Essas atividades juntas, pessoal, são muito importantes para que ajude o meu canal a crescer, ok? Então, se você gosta dos conteúdos que eu faço, se você gosta das informações que eu passo aqui no YouTube, então deixa um gosto, pessoal, compartilha com aquele amigo, com aquele familiar que você conhece, um conhecido que está a se programar para vir no Reino Unido ou até mesmo já está no Reino Unido, ok, pessoal? Então, partilha os meus vídeos para que a informação não fique só contigo, ok? Sem mais demora, vamos para o vídeo. Como eu disse no início desse vídeo, o credit score ou a pontuação de créditos é algo muito importante aqui no Reino Unido. E é algo que você tem que levar em consideração, principalmente se você pretende morar aqui no Reino Unido por longo tempo, ok, pessoal? Principalmente para aquelas pessoas que querem ter assim algum tipo de patrimônios como carro, casa e outros bens, ok, pessoal? Desde bens mais pequenos, né, como telefone, computadores e outras coisas mais eletrônicos, até propriedades, né, como casa, carro e outras coisas mais, ok, pessoal? Por quê? Porque o credit score ou a pontuação de crédito é basicamente uma pontuação que indica o quão confiável você é em pagar dívidas, ok, pessoal? Isso mesmo. Essa pontuação vai ditar quão bom tu és em pagar dívidas ou não. E isso faz com que as instituições financeiras decidam se eles vão te emprestar dinheiro para você fazer financiamento de casas, de carros, até de produtos eletrônicos e entre outras coisas mais. E até mesmo se os bancos vão te dar um cartão de crédito e também isso vai ajudar muito a decidir o limite de crédito que o banco também pode te dar dentro do cartão de crédito, ok, pessoal? Então, como é que essa pontuação funciona? Essa pontuação, pessoal, funciona de acordo com o histórico que você vai construir, ok? Você vai ter que construir um histórico de crédito aqui no Reino Unido e com o passar do tempo, toda essa informação estará disponível para que as instituições financeiras tenham acesso ao teu perfil e daí eles vão ver o quão bom tu és em pagar as dívidas, ok? Porque lá no teu histórico vai estar tudo escrito, vai dizer se você quanto de crédito atualmente tu tens, quais foram os créditos que você já teve, como é que você pagou, quanto é que você pagou, se você tem dívidas atuais ou não, ok? Então, é mais ou menos dessa forma como funciona a pontuação de crédito, ok, pessoal? Então, tu vais construindo um histórico e essas companhias vão ter acesso a esse histórico e a partir desse histórico eles vão conseguir saber se tu és uma pessoa confiável ou não, ok, pessoal? E como é que funciona, pessoal? Esse credit score é uma pontuação, como eu já disse, né? Que três companhias principais, elas
vão adquirindo esses dados, ok? E essas companhias são a Experian, a TransUnion e a Equifax. Essas são as três companhias principais. Eu não sei se são as únicas, mas eu sei que elas são as principais em que essas companhias financeiras se baseiam para poder obter os teus dados ou as tuas informações para eles poderem saber o teu perfil comportamental em termos de finanças, ok, pessoal? Então, basicamente, essas três companhias, elas têm uma pontuação. Cada uma delas vai ter uma pontuação diferente, ok, pessoal? Mas o princípio é exatamente o mesmo. O database que eles utilizam para poder criar esse histórico é praticamente o mesmo, pessoal. Eles vão se basear praticamente nas mesmas informações para poderem fazer essas pontuações. A única diferença aqui é que as pontuações variam nessas três companhias, ok, pessoal? Mas o princípio é exatamente o mesmo, ok? E então, o que eles vão coletar, pessoal? Eles vão coletar exatamente aquilo que eu já falei, ok? E consoante a tua pontuação, e consoante o teu histórico, eles vão categorizar a tua pontuação, ok? Por exemplo, se você for aquele perfil de pessoa que você está sempre a pedir créditos e você não paga, pessoal. Por exemplo, você tem um cartão de crédito com limite, você não paga, ok? Você não paga aquilo que você usou no teu cartão de crédito, não pagas a tempo. O banco tem que estar toda hora a ligar para ti, para tu pagares a tua dívida, ok? Você é aquela pessoa que tem, por exemplo, um financiamento de um carro, você não paga as parcelas do carro, ok? Você tem um financiamento de um telefone, você não paga o financiamento do telefone. Ou então, você é aquela pessoa que simplesmente não paga os teus compromissos financeiros, ok? A tua pontuação vai estar extremamente baixa e todo o recorde do teu comportamento financeiro vai estar nesse perfil, ok? Ou vai estar nesse database que essas companhias vão adquirindo, ok? Consoante o teu histórico. E essas companhias financeiras que normalmente te emprestam dinheiro para tu fazer os pagamentos, para tu comprar alguma coisa, vão ter acesso a esse database e vão ver que a tua nota está muito baixa por causa desse teu perfil financeiro, que você simplesmente é caloteiro, você não paga as tuas dívidas. Se você paga, as pessoas têm que estar a correr a tua atrás, as instituições têm que estar a correr a tua atrás para você poder pagar as dívidas, ok, pessoal? Então, a tua pontuação vai estar extremamente baixa. A pontuação, pessoal, independentemente de qual for a pontuação, o princípio da pontuação é exatamente o mesmo. Se nas três a tua pontuação estiver baixa, significa a mesma coisa. Se tiver alta, também vai significar a mesma coisa nas três companhias. Se tiver no médio, também vai significar exatamente as mesmas coisas, ok, pessoal? Então, se a tua pontuação estiver baixa, pessoal, normalmente isso significa que você é caloteiro, você não paga ou você tem dificuldades em fazer pagamentos naquilo que você se compromete, ok? Em fazer as parcelas, você simplesmente não paga, ok? Vocês têm que estar andando atrás de ti para você poder fazer os seus pagamentos. E esse perfil, pessoal, é um perfil que as companhias financeiras simplesmente odeiam, ok? Eles simplesmente odeiam e eles não vão estar um pé para trás contigo. Eles simplesmente vão estar com os dois pés para trás contigo. Por exemplo, você quer comprar uma casa, ok? Queres comprar uma casa e você precisa de um financiamento. Você precisa fazer um financiamento. Aquela companhia que vai te ajudar a pagar a tua casa e depois você vai pagando as parcelas, né, para essa companhia de volta. Essa companhia simplesmente não vai te fazer o financiamento da casa, pessoal. Não vai, porque você é um mau pagador. Na tua ficha tá que todo o teu histórico, na tua ficha está que você simplesmente não paga. Então, essa companhia simplesmente não vai aceitar fazer um financiamento contigo, ok, pessoal? Outro perfil é aquele perfil que é médio, pessoal, tem uma pontuação média. Provavelmente, pessoal, é um perfil que não tem assim tanto histórico, ok? Provavelmente essa pessoa não tem tanto histórico e por causa disso, a pontuação tá média. À medida que essa pessoa vai tendo mais histórico e vai cumprindo com as suas responsabilidades financeiras, né? Pagando no prazo, fazendo o pagamento nas datas corretas, né? Sem passar a data, sem ter que a companhia ter que te ligar para você fazer o pagamento, ok, pessoal? O teu perfil vai crescer, ok? A tua pontuação vai crescer. Mas se você estiver no nível médio, provavelmente é porque você não tem um histórico assim
assim tão longo para que eles possam te colocar já assim numa posição alta, mesmo que você não tenha histórico de caloteiro, mesmo que você não tenha histórico de que você não paga as parcelas, ok, pessoal? Que é o meu caso. Nesse momento, eu tô com um perfil médio, pessoal, mas eu não devo absolutamente ninguém, ok? Todos os meus créditos eu pago na data, ok, pessoal? Na data que é, ou pago na data, ou pago antes, mas nunca deixo transcrever, ok, pessoal? Sempre pago antes da data ou até perto da data, ok? Então, mas o meu perfil tá médio, pessoal, porque eu só comecei a construir o meu credit score há bem pouco tempo, pessoal. Há uma coisa de quase um ano, se não um ano, há quase um ano, qualquer coisa assim, pessoal, que eu comecei, né, a me preocupar com esse tal de histórico de crédito, ok? Agora, o outro perfil, pessoal, que é o perfil que essas companhias de finanças realmente gostam e confiam, são aquelas pessoas que têm um credit score muito alto, ok? Ou estão muito perto do limite, ou então têm a nota máxima. Isso significa que você é aquele perfil que você paga as tuas contas no prazo, ok? Você faz o pagamento, você é uma pessoa super confiável. Desde o momento que você começou a construir o teu credit score, provavelmente nunca tiveste nenhum problema de pagamentos, ou se tivesses, tudo já está muito bem quitado, você não tem problemas com absolutamente ninguém, ok? Aí você vai me perguntar, ok, que nota é essa? Pessoal, varia, ok? Em uma dessas empresas, a nota varia, acho que é de 0 a 999 ou quase 1000, ou uma coisa assim parecida, ok? Sendo que de 0 até 500 ou uma coisa assim parecida, tu tens um credit score super baixo. De 500 até, se calhar, 700 e tal, tu tens num credit score assim bom, ok? E depois, acho que de 700 para cima, chegando até 999 ou 1000, tu estás com um credit score excelente, ok, pessoal? Então, o credit score é basicamente isso, pessoal. E o credit score é muito importante aqui no Reino Unido, porque eles não vão fazer, quando você quiser fazer um financiamento de alguma coisa, carro, casa, telefone, seja lá o que for, que você vai pagar em parcelas e até mesmo, pessoal, até mesmo em arrendamentos de casa, ok? Tem muitas agências e muitos landlords que vão buscar o teu database do teu credit score para ver se você é uma pessoa confiável ou não. E a partir do teu credit score, eles vão dizer se eles vão confiar em ti ou não, se eles vão te dar essa oportunidade ou não, ok, pessoal? Então, quase tudo que você for comprar e você vai pagar parcelado, você não vai pagar à vista, ok? Você não vai pagar o valor total. Ok, pessoal? Vai passar por esse credit score check, ok? Você vai passar por esse check para eles avaliarem o teu file, o teu database, o teu histórico de crédito. E aí eles vão tomar a decisão se eles vão aceitar o teu pedido ou não, ok, pessoal? Então, por isso é que aqui no Reino Unido isso é algo super, super, super importante, ok, pessoal? E eu venho falar sobre isso por quê? Porque, como eu já falei em muitos dos meus vídeos, eu já moro aqui no Reino Unido. Vai fazer 12 anos, pessoal. 12 anos que eu já moro aqui no Reino Unido. E eu só comecei a construir o meu histórico de pontuação, o meu histórico de crédito, há bem pouco tempo, pessoal. Porque isso era algo que realmente eu não me importava, ok, pessoal? Eu não me importava com isso. Nem sequer sabia também, pessoal. Nem sequer estava informada sobre esse credit score, ok? Até porque eu era estudante e os meus planos futuros na altura nem sequer eram permanecer aqui no Reino Unido, ok, pessoal? Eu sempre vim com a ideia de que eu ia me formar, terminar os meus estudos, aquilo que eu estava a fazer, e voltar para o meu país de origem, que é Angola, e começar a minha vida lá. Mas só que as coisas acabaram por mudar, ok? As coisas começaram por mudar e por volta de 2021 eu comecei a considerar a ideia de talvez permanecer aqui no Reino Unido, ok, pessoal? Então, fui arranjando emprego, comecei a trabalhar e tudo mais, e a vida foi indo.
Ok, acabei por me casar com um britânico e aqui estou, ok, pessoal? Então, os planos mudam e você tem que se ajustar de acordo com os teus novos planos, ok, pessoal? E claro que se a minha mentalidade agora está focada em viver no Reino Unido, claro que eu também quero construir alguma coisa aqui no Reino Unido, né, pessoal? Quero comprar coisas aqui no Reino Unido, ok? E para isso, pessoal, existe uma série de processos que você tem que seguir e você tem que estar alinhado com esse processo para conseguir dar continuidade com aquilo que são os teus objetivos, ok, pessoal? Então, foi aí que eu me apercebi desse tal de credit score, ok, pessoal? E para minha surpresa, eu simplesmente não tinha nenhum histórico de crédito, pessoal. E eu aí comecei a perceber que isso ia me atrapalhar em diversas coisas na minha vida, principalmente quando se tratava em adquirir bens que eu não ia conseguir pagar assim na totalidade de uma vez por todas, ok, pessoal? Como, por exemplo, comprar uma casa. Eu não ia ter o dinheiro para financiar uma casa, ok? Fazer um único pagamento e a casa já é minha. Não, eu ia ter que fazer o pagamento de uma parcela, né? Para dar a entrada da casa e indo pagando com o tempo, que é o que a maior parte das pessoas fazem, né, pessoal? Então, foi aí que eu comecei a me aperceber sobre esse tal de credit score, ok, pessoal? Porque eu sempre fui aquele tipo de pessoa que pagava tudo à vista, ok, pessoal? Eu vou comprar um telefone, o telefone custa 1.200 libras, eu vou lá e pago 1.200 libras sem discussão, sem nada, sem pedir desconto, sem pedir parcela, não. Eu pegava, pagava. Quero um computador custa quase 2.000 libras, tenho esse dinheiro, pago, ok? Eu sempre fui esse tipo de pessoa, pessoal, nunca gostei de fazer parcela, ok? Eu nunca gostei do sentimento de que eu tenho que fazer pagamentos mensais por coisas que eu ia adquirindo ou uma coisa assim parecida. Pessoal, nunca gostei disso, nunca gostei de fazer dívida, ok? Nunca gostei de fazer dívida. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer dívida. Mas só que isso, pessoal, na verdade, isso estava a me atrapalhar, pessoal, porque com isso eu não fui criando histórico de crédito, mesmo com o telefone, como eu já vos falei em algum dos meus vídeos, eu pagava pay as you go, ok? Pay as you go significa que você não tem um contrato com nenhuma companhia de telefone, você consome e você faz o top-up, aquilo que você consome é aquilo que você gasta, ok? Acabou, coloca mais, acabou, coloca mais, eu fazia assim, ok, pessoal? Eu não tinha um contrato mesmo com o telefone. E isso, pessoal, eu comecei a perceber que isso ia me gerar muitos problemas futuramente se eu não consertasse esse erro que eu cometi, ok, pessoal? Isso ia ser um empecilho para mim se eu não consertasse isso. Então, eu fui à procura do prejuízo, ok, pessoal? Eu fui à procura do conserto desse prejuízo que eu fiz. Então, pessoal, por isso é que eu trouxe esse tópico, porque começar a criar um histórico de crédito, pessoal, nem sempre é fácil, ok? Porque eu me vi nessa situação, disse, bem, eu não tenho histórico de crédito, então eu tenho que começar a criar esse histórico de crédito. Só que começar a criar esse histórico de crédito, pessoal, não é uma tarefa assim tão fácil. Honestamente, pelo menos para mim, não foi uma tarefa assim tão fácil. A primeira, é, o primeiro conselho que eu recebi, que são dos meus colegas britânicos mesmo, e eles já são bem mais velhos, ok, do que eu, e eles sabem como é que funciona o sistema deles aqui do Reino Unido, foi que a forma mais fácil que eu teria de construir um histórico de crédito seria aplicar para um cartão de crédito. Ok, pessoal? E eu fiz isso. Eu comecei a aplicar para cartões de créditos, né? Porque a intenção era ter um cartão de crédito, começar a usar o cartão de crédito e depois fazer os pagamentos consoante aquilo que eu ia gastando com o cartão de crédito. Pessoal, todos os cartões de crédito que eu pedi por conta própria, todos eles foram cancelados, ok? Quer dizer, nem foram cancelados, pessoal. Foram rejeitados, essa é a palavra certa. Todos eles foram rejeitados, ok, pessoal? E o motivo era porque eu simplesmente não tinha um histórico de crédito. E não ter um histórico de crédito, pessoal, é simplesmente pior do que ter um credit score muito baixo, ok? Um bad credit score, tipo, é muito melhor do que nem sequer ter histórico. Pessoal, eu simplesmente não tinha nenhum histórico. Eu não tinha histórico nem de que eu era boa pagadora, nem de que eu era má pagadora. Simplesmente não existia, ok? E por isso eu fui rejeitada para pedir cartões de créditos no banco, pessoal.
Eu fui rejeitada até no meu próprio banco, que eu já usava há muitos anos, pessoal, que é o Barclays, passa aqui a publicidade. Eu fui rejeitada também quando eu fui tentar fazer o pedido de um cartão de crédito, porque foi assim que as pessoas me disseram, né? Tipo, obtém um cartão de crédito e vai usando, né? E como eles fazem. Eles vão fazendo o reporte, né, para essas companhias que eu já falei, que é a Experian, a Equifax e a TransUnion. Então, a partir daí, tu vais começar a construir um cartão de crédito. E simplesmente eu não tive, pessoal, não tive porque todos eles recusaram. Então, o que eu tive que fazer, pessoal? A primeira coisa que eu tive que fazer foi me registrar no Electoral, ok? Que é basicamente você se registrar no registro eleitoral, ok? Eu tenho conhecimento que nem todos estarão eligible para poder se cadastrar no registro eleitoral, mas pelo menos, pessoal, quer dizer, vocês podem até se cadastrar, mas vocês não vão poder votar, ok, pessoal? Porque se vocês, principalmente se você é fora da União Europeia, né? Se você vem, você não tem passaporte, você não tem nenhum passaporte europeu, você não tem um passaporte britânico, você está com um passaporte estrangeiro de algum outro país, você não vai poder voltar, ok, pessoal? Mesmo você que está aqui com o teu settled status ou uma coisa assim parecida, você não vai poder voltar, ok? O voto é exclusivo para as pessoas que têm nacionalidade ou então para aquelas pessoas que têm cidadania europeia, de qualquer país da comunidade europeia, ok, pessoal? Você não vai poder votar, mas pelo menos os teus dados, pessoal, estarão registrados lá. E isso é uma forma de provar a essas companhias de que tu és uma pessoa real, de que tu és uma pessoa que os teus dados foram verificados e que você é uma pessoa que é confiável em termos de endereço, ok, pessoal? Então, a primeira coisa já que eu comecei a fazer, pessoal, foi mudar todo os meus, tipo, o meu endereço. Eu comecei a checar o meu endereço, porque, pessoal, você vai mudando de endereço, né? Vai mudando de endereço. Às vezes você esquece de fazer o update, ok? Esquece de fazer o update no banco, esquece de fazer o update na tua companhia do telefone, esquece, pessoal, você simplesmente esquece, ok? Então, para que não haja discrepância em termos de endereço, você tem que começar a ver você tem que começar a checar se o teu endereço, né, onde você mora, está exatamente o mesmo endereço em todos esses lugares, ok, pessoal? Por exemplo, o teu endereço tem que estar devidamente registrado no Electoral, tem que estar devidamente registrado no teu banco, tem que estar devidamente registrado na tua companhia do telefone. Pessoal, aonde você precisa colocar o endereço, tenha certeza que o teu endereço é igual, ok? Então, essa aqui foi já a primeira coisa que eu comecei a fazer, pessoal, começar a checar o meu endereço. Segunda coisa, pessoal, que eu fiz foi me cadastrar no Electoral. Isso era uma coisa, pessoal, que eu não prestava muita atenção. Eu recebia várias cartas, ok, do Electoral ou do registro eleitoral para eu me cadastrar, mas eu simplesmente ignorava todas essas cartas, pessoal. Ignorava até o momento que eu percebi que eu realmente precisava desse registro eleitoral para que eu fosse uma pessoa considerada confiável, ok, pessoal? Então, eu me registrei num registro eleitoral, ok? Me registrei lá, coloquei todos os meus dados certinhos, ok, pessoal? E depois, a outra coisa que eu também fiz, pessoal, foi me cadastrar para um aplicativo chamado Lockbox, ok? Eu vou deixar esse aplicativo aqui. É esse aqui, como é que se escreve? O Lockbox. Pessoal, o Lockbox simplesmente funciona também como uma companhia de telefone, um banco, tipo companhias que reportam o teu histórico para essas companhias que fazem o teu histórico, ok, pessoal? Basicamente, você vai entrar nesse Lockbox e você vai se cadastrar, ok? Daí, você vai colocar um limite de saving que você vai fazer. O princípio dessa companhia é justamente te ajudar a build um credit score, principalmente ou se você não tem um, ou então se você quer melhorar o teu credit score, ok? Essa aqui é a finalidade dessa companhia. Então, você vai estipular um limite de tempo
na qual todos os meses você vai depositar o dinheiro, ok? Que você mesmo decidiu colocar nesse saving até um determinado tempo, ok, pessoal? No meu caso, eu decidi colocar 20 libras na duração de um ano. E todas as vezes que eu deposito essas 20 libras em cada mês e eu cumpro com a finalidade, né, do objetivo desse tal aplicativo. Esse aplicativo, ele vai reportar nessas 3 empresas que criam esse histórico de credit score, a dizer que eu cumpri com o objetivo e, por isso, né, eles vão me ajudar a crescer com o meu histórico de crédito, ok, pessoal? Eu achei que isso é uma coisa que me ajudou muito, pessoal. Se você não tem um credit score, pessoal, se você não tem um credit score, começa por aqui, ok? Começa a fazer, se registra no Electoral, se registra nesse lockbox, ok? Abra uma conta bancária, pessoal. Se você ainda não tem uma conta bancária, abra uma conta bancária, ok? Abra uma conta bancária. E também, pessoal, outra dica que eu dou sobre a conta bancária. Não abra várias contas bancárias, ok, pessoal? Abra apenas uma. E nessa uma, você vai fazer todos os teus pagamentos, ok, pessoal? Faça todos os teus pagamentos com essa tua conta bancária, ok? Por quê, pessoal? Porque isso vai te dar um histórico a longo prazo, ok? O banco vai saber qual é o teu comportamento financeiro, aquilo que entra, aquilo que sai, ok? E você vai ter uma confiança com o banco, ok, pessoal? Então, eu tentei fazer pedir um cartão de crédito com meu banco, foi rejeitado, mas depois de algum tempo, pessoal, eu tive problemas com meu cartão, então eu tive que ir ao banco pessoalmente, e foi aí aonde a assistente do banco me ajudou a ter um cartão de crédito, ok, pessoal? E a partir daí eu comecei a usar o meu cartão de crédito também para me ajudar a poder construir o meu credit score, ok? Então, se você tem um cartão de credit score, se você tem um cartão de crédito, ok, do banco, use com responsabilidade, pessoal. Use com responsabilidade, não gasta mais do que aquilo que você consegue pagar no limite estipulado, ok? Vai gastando e vai pagando, vai gastando e vai pagando para que te ajude a crescer o teu credit score, ok, pessoal? A outra dica que eu também dou para vocês, isso é um erro que eu cometi no passado, pessoal. Eu usava o Pay As You Go, como eu já falei aqui, que a minha companhia do telefone, eu não tinha contrato, pessoal. Eu pagava à medida que eu fosse usando, ok? E quando você paga Pay As You Go, eles simplesmente não falam nada, pessoal, porque aquilo é você, tipo, você consumiu, tipo, pagaste, consumiste, e assim, não tem nenhum problema, ok? Agora, quando você tem um contrato, pessoal, com a companhia telefônica, você tem uma responsabilidade financeira com uma entidade, ok? Então, isso significa que mensalmente você tem que fazer o pagamento, ok? Porque é direct debit. Eles vão lá e vão descontar todos os meses no teu cartão ou na tua conta bancária o amount que você se disponibilizou em ter, ok? Então, faça um contrato do telefone, pessoal, porque isso também vai vos ajudar a build um credit score. Porque as companhias de telefone também reportam para essas companhias que fazem um histórico de credit score, ok, pessoal? Então, tenham um contrato de telefone. Outra coisa, pessoal, que eu também vos aconselho é vocês pagarem as vossas contas no vosso próprio nome, ok? Paguem a vossa conta de luz, de água, paguem a vossa casa, o vosso arrendamento no vosso próprio nome, ok, pessoal? Porque isso vai ajudar a criar um histórico de crédito, um histórico de pagamento, ok, pessoal? E uma das coisas que eu fui aconselhada, pessoal, quando a assistente do banco deu o cartão de crédito, foi que ela me disse o seguinte: olha, tu és uma excelente cliente, porque eu já estou com esse banco, pessoal. Esse é o único banco que eu tinha, né? Há um ano atrás eu apliquei para outros bancos, mas até então era o meu único banco. E eu já estou com esse banco, pessoal, há 12 anos, ok? Que é o tempo que eu estou aqui no Reino Unido. Eu abri essa conta bancária quando eu cheguei aqui no Reino Unido, ok? E desde então eu uso esse banco ou essa conta bancária desde
desde quando eu cheguei. Então, já lá se vão 12 anos. E o banco tem o meu histórico financeiro, ok, pessoal? Tem o meu histórico financeiro desde que eu cheguei. Tem todos os meus endereços por onde eu já passei, o meu comportamento financeiro dentro do Reino Unido, aquilo que eu pago, aquilo que eu não pago, aquilo que eu recebo, aquilo que eu não recebo. Então, o banco tem todo esse histórico, ok? Mais uma coisa que eu não fazia, pessoal, é quando eu comecei já a pagar as minhas contas e não sei o que, essa coisa toda. Uma coisa que eu não fazia, pessoal, e não faço até hoje, mesmo que a senhora me aconselhou, mas eu não faço até hoje, é, é que quando você coloca todos os seus pagamentos no Direct Debit, pessoal, é muito melhor do que você pagar manualmente quando você tem que pagar uma conta, ok, pessoal? Por exemplo, você tem que pagar a tua casa todo o dia 28. Em vez de você pagar manualmente, fazer a transferência bancária todos os dias 28 de cada mês para você pagar a tua casa, o teu arrendamento, sei lá o que você vai pagar, em vez de você fazer isso, pessoal, você coloca no Direct Debit, ok? Então, todos os dias 28, o banco vai fazer essa debitação e vai fazer o pagamento, sem que você precise fazer absolutamente nada. Só que eu não coloquei essa opção, pessoal. Nunca coloquei essa opção. Eu sempre tive a noção das datas em que eu tenho que fazer os meus pagamentos, ok? Das contas que eu tenho aqui na minha casa. E eu fazia o pagamento consoante as datas. Eu mesma me lembrava que eu tinha que fazer o pagamento e fazia. Esse é o comportamento que eu tenho até hoje, mesmo a senhora me aconselhando para colocar no Direct Debit. Eu não coloquei, ok, pessoal? Não coloquei. Mas isso é uma opção minha. Mas ela disse, pessoal, que só fazendo isso já ajuda muito, porque o banco também vai reportar que a cada mês você faz esse tipo de pagamento para XXX entidade, ok, pessoal? Então, isso é uma dica valiosa. Se você ainda não faz o teu pagamento no Direct Debit, te aconselho a fazer o pagamento no Direct Debit para que você consiga construir um credit score, ok, pessoal? Então, é basicamente isso. Recapitulando, pessoal, você não tem nenhum histórico de crédito, que é o meu caso. Quer dizer, que era o meu caso. Não tem nenhum histórico de crédito. Pessoal, primeira coisa, abra uma conta bancária, ok? Abra uma conta bancária e tenha certeza que você só tem uma conta bancária, ok? Vá usar essa conta para tudo o que você tiver que fazer. Use apenas um banco. Primeiro ponto. Segundo ponto, pessoal, faça um contrato de telefone, ok? Escolha aí uma companhia telefônica, escolha aí um contrato acessível para ti de 15 libras. Não precisa ser de 40 libras, que era o meu contrato, ok, pessoal? Mas você pode escolher um de 15, um de 20, consoante as suas necessidades, pessoal. Escolha aí coisa. Escolha aí um contrato de telefone, ok? Faz um contrato de telefone com uma companhia que você gostar. Segundo ponto, pessoal, se registra no registro eleitoral, ok? Mesmo que você não possa votar, mas pelo menos se cadastra lá, ok? Se cadastra lá, pelo menos eles vão ter os teus dados, ok? Segundo ponto, verifica que os teus dados estão corretos em cada entidade que precisa do teu endereço, ok? Do teu endereço de moradia. Certifica que os teus dados não estão dispersos e sim, eles se comunicam entre si, ok? Terceiro ponto, pessoal. É, faça um registro nesse lockbox, ok, pessoal? Porque esse lockbox me ajudou muito, muito mesmo, pessoal. Quando eu não tinha um histórico de crédito, esse lockbox começou a me ajudar a build o meu credit score, ok, pessoal? Então, faça um cadastro nesse lockbox, ok, pessoal? E se você já tem um cartão de crédito, usa esse cartão de crédito com responsabilidade. Ok, pessoal? Então, é isso. Agora, se você, né? Para você que já está aqui no Reino Unido e não tem e ainda não tem um histórico de crédito. Agora, vamos supor que você pensa em morar no Reino Unido, né? Você pensa em morar no Reino Unido, você ainda está no teu país de origem e você já quer começar a criar um credit score, né? Você já quer começar a criar um credit score aqui no Reino Unido, para quando você chegar, você já ter assim um credit score mais ou menos, né? Você ter um histórico, pelo menos, ok, pessoal? Então, o que eu te aconselharia? Te aconselharia a a fazer um contrato de número, pessoal. Eu sei, você ainda não mora aqui, mas você tem um amigo, você tem um familiar, você conhece alguém, ok? Então, pede o endereço dessa pessoa, pessoal.
pede para utilizar o endereço dessa pessoa, compra um chip, ok? Compra um chip, registra esse chip no endereço dessa pessoa e vai fazendo os pagamentos mensalmente, ok, pessoal? Vai fazendo os pagamentos mensalmente. Isso vai te ajudar para quando você estiver pronto para vir para o Reino Unido, você já tenha pelo menos um histórico, ok? De crédito. Você tenha pelo menos um histórico de crédito. E é simples, pessoal. Você não precisa estar no Reino Unido para fazer isso, ok? Porque todas as companhias telefônicas aqui do Reino Unido, você pode ou ligar para eles, ou ir para a agência deles pessoalmente, ou então, se você pode falar com os agentes por mensagem, ok? É só simplesmente você entrar para a página da tua companhia. Eu, por exemplo, eu uso a Vodafone, ok? Que é uma companhia muito conhecida aqui no Reino Unido. E eles têm o chatbot, ok, pessoal? Então, você pode muito bem entrar nesse chat e você conversa com um assistente, uma pessoa real, não é um robô, ok? Você conversa com uma pessoa real e aí você coloca todas as suas questões e você diz que você quer comprar um número, ok, pessoal? Quando você comprar o número e tiver tudo acertado, eles vão mandar o chip para o teu endereço, o endereço que você disse, ok? E aí você tem que ativar o número. Nessa parte, pessoal, você vai precisar de alguém, ok? Você vai precisar que alguém ative esse número para ti, ok? E todos os meses você vai fazendo o pagamento mensalmente do contrato desse telefone. Ou então, mesmo quando você vier aqui no Reino Unido, ok? Vieste passear, compra já um número, faz já tudo, ativa, tudo muito bem, volta para o teu país de origem, faz as coisas. Quando você voltar, já vai estar tudo pronto para ti, ok, pessoal? Então, um dos meus conselhos é esse, se você ainda não estiver aqui no Reino Unido. Por que eu estou a dar esse conselho, pessoal? Porque isso foi uma coisa que alguém fez, pessoal. Alguém já me relatou isso, ok? Eu perguntei, oh, como é que tu conseguiste fazer o teu crédito? Não sei o que. Ele disse, olha, porque eu comecei já a escrever, eu comecei a fazer o meu crédito quando eu ainda estava em Angola. Eu comprei um número e fui pagando mensalmente, ok? Fui pagando mensalmente. É, eu comprei um número e fui pagando mensalmente consoante o contrato, ok? Então, isso é algo real, pessoal. Alguém que morava em Angola, atualmente mora no Reino Unido, mas quando ainda estava em Angola, ele fez isso. E aparentemente ele ajudou a construir um crédito, ou pelo menos a preparar o crédito dele no momento que ele se mudou definitivamente para o Reino Unido, ok? Outra coisa também, pessoal, é o lockbox. O lockbox, você não precisa estar em lugar nenhum. O lockbox é simplesmente digital, ok? Em qualquer parte do mundo que você tiver, você consegue se cadastrar. Só basta você ter um computador ou um smartphone, uma internet, ok? Ou um cartão que vão fazer o desconto, ok? Do tal dinheiro que você vai colocar lá. E aí, e só, pessoal, e o teu endereço, ok? Um endereço registrado no Reino Unido, ok? O endereço eu já falei, você pode pedir num amigo, num conhecido, alguém que seja da tua confiança, ok? Para colocar esse endereço, ok, pessoal? Então, você também pode fazer a partir do lockbox. E quando você já tiver na altura de vir para o Reino Unido, pelo menos você não vai começar do zero, ok, pessoal? Pelo menos já vai ter alguma coisa aí para você começar. E isso vai te dar possibilidade para ter um cartão de crédito também, porque aí já vai estar, né, que você paga mensalmente, né, as suas parcelas e tudo mais, ok, pessoal? Então, é isso. Esse aqui é o vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida em relação ao credit score, você diz, Eliane, eu realmente estou assim mesmo bem perdida. Eu não tenho nada, tipo, eu nem sequer tenho histórico de crédito, ok? Não tô a conseguir build o meu credit score. Então, deixa aqui uma mensagem, porque eu já estive na tua situação, ok, pessoal? Eu simplesmente já me perguntei, mas meu Deus, como é que eu vou criar esse credit score? Se as pessoas nem sequer me dão a oportunidade para poder criar esse tal de credit score, pessoal. Olha, eu já fiquei tão chateada, pessoal, mas tão chateada mesmo, que ao ponto de me irritar muito, pessoal, ao ponto de me irritar bastante. E eu via vídeos no YouTube, procurava vídeos no YouTube, pessoal, simplesmente não aparecia nada. Sabe quando você tá tão desesperada para poder fazer alguma coisa e você procura, você não acha, te irrita ainda mais. É assim, do jeito que eu tava, pessoal. Do jeito que eu estava. Mas graças a Deus as coisas se resolveram. Hoje em dia o meu credit score não é tão bom, mas também não é tão mal. Eu estou num credit score bom, ok? Que é fair.
neste momento, mas isso, pessoal, porque o meu histórico de crédito, ele ainda é um bebê, ok? Eu não tenho muito histórico de crédito ainda, porque eu só comecei bem há pouco tempo, ok? Há coisa de um ano, e precisa de tempo, pessoal, precisa de tempo para que o teu credit score se desenvolva, ok? Então, numa escala de zero. Acho que a última vez que eu chequei o meu credit score, ele estava por volta das 600 pontuações, ok, pessoal? Acho que nessa aqui que eu vi, acho que é Credit Karma ou uma coisa assim parecida. Acho que a pontuação varia de 0 até 1000 ou 999, qualquer coisa assim. E eu estava nos 600, pessoal. Então, não é excelente, mas é bom por enquanto, ok? Eu não tenho nenhum histórico de dívidas, não tenho nenhum histórico de que eu devo a alguém, devo a uma instituição. Eu simplesmente não tenho o meu nome sujo, ok, pessoal? E também, quando essas companhias, né, financeiras forem procurar pelos teus dados, por mais que você ainda não tenha um credit score excelente, mas eles também procuram isso, tá? Ver se você não teve, se você no teu passado, você não teve assim um histórico de que você era caloteiro, você não tem um histórico de que você pede emprestado e não paga, ok? Porque por mais que você quita as tuas dívidas, pessoal, aparentemente esse histórico fica no teu perfil por pelo menos 6 anos, ok? Vai dizer qual foi o tipo de crédito que você fez, quanto tempo você deveria pagar e você não pagou, quanto demorou para você pagar. O teu nome fica sujo, pessoal, por mais que você já tenha pago o quitado dessa dívida, mas fica lá por pelo menos 6 anos, ok, pessoal? Então, quando essas companhias financeiras forem avaliar o teu perfil, eles também vão ter em consideração esse aspecto. Ainda que o teu credit score esteja excelente, mas você tem um histórico de há 6 anos atrás, você era um grande quilapeiro, você era um grande devedor, pessoal, eles também vão ficar assim com um pé atrás contra você. Já no meu caso, pessoal, eu não tenho um credit score excelente, mas pelo menos eu não tenho histórico de que sou caloteira, de que sou quilapeira, pessoal, não sou. Então, para você que não entende, você que é brasileiro ou português, não entende o que é caloteiro, o que é quilapeira, pessoal, são simplesmente pessoas que não pagam as suas dívidas, ok? Ou então que demoram muito tempo para pagar as suas dívidas, não cumprem com os prazos que lhes foram impostos. Isso aqui é uma pessoa caloteira, uma pessoa quilapeira, nós chamamos assim, quilapeiros em Angola, ok, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou desse vídeo, coloca um gosto, coloca um like, pessoal. Deixa aí o like no meu vídeo, compartilha com aquele teu vizinho, compartilha com teu amigo. Pessoal, compartilha com as pessoas que você sabe que querem vir morar no Reino Unido, ok, pessoal? Então, sem mais demora, sem mais ocupar o vosso tempo, beijo pra vocês e até o próximo vídeo, ok, pessoal? Beijos.